Bom, pessoal, vamos lá. Dúvidas da aula passada? Alguém lembra da aula passada? Porque faz tanto tempo, né? Acaba tendo, sei lá o que aconteceu. Aconteceu várias coisas que a gente não teve aula. Mas estamos lá. Então a gente estava falando de região de confiança, a gente, na verdade, estava falando de teste de hipótese, né? E aí eu vou agora usar aquela noção de teste de hipóteses para a gente falar de região de confiança, tá bom? E é crucial, porque basicamente tudo que a gente vê hoje em dia as pessoas dão em termos de regiões de confiança, mas vocês vão ver que tem uma série de nuances. Se você está comparando uma hipótese com outra, se você está, quais são as duas hipóteses que você está comparando, certo? E na região de confiança, geralmente a gente está tentando comparar vários pontos diferentes no espaço paramétrico, certo? O que é um pouco diferente do que a gente estava falando, a gente estava tentando testar se um modelo está certo ou errado. Né? E não é tão simples você passar de um para o outro e também não é tão simples você interpretar o resultado dessa passagem, tá certo? Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui o D, que vai representar, como sempre, o nosso conjunto de medidas, cada uma pertencente ao nosso espaço dos parâmetros, tá? Das medidas. Então, a gente pode o seguinte, dado que a gente tem dada a likelihood de θ, né? A gente pode tentar criar uma hipótese estatística diretamente usando esta função aqui, né? Quando a gente fez aquele caso, aquele exemplo lá do contador Geiger, a gente usou a própria distribuição de probabilidade de uma medida, né? Então a gente vai estender isso, a gente vai tentar construir uma distribuição de probabilidade associada à própria verossimilhança. Veja, não é a distribuição de probabilidade que é a verossimilhança, tá? É uma distribuição de probabilidade associada à verossimilhança, tá, ok? E a partir disso, então, definir a região crítica e, bom, e aí a gente vai construir a lógica desse teste de hipótese que a gente está interessado. A gente vai chegar lá. Mas boa, faz sentido a pergunta, mas a gente vai chegar lá. Então a gente quer fazer o seguinte. A gente quer fazer a seguinte pergunta. A nossa hipótese zero é que... Desculpa, aqui não tem zero. É que θ é igual a um certo θ zero. Tá certo? Ou seja, a gente está no seguinte contexto. Eu estou supondo que o modelo está certo, tá? Quando eu falo que eu estou supondo que o modelo está certo, significa que o que quer que seja que eu vá fazer, não vai testar se o modelo está certo ou não. Essa hipótese está sendo aceita de partida. Uma vez que eu suponho que o modelo está certo, eu faço a hipótese. O parâmetro certo é θ zero? Ou seja, o modelo cosmológico é com certeza lambda CDM. Tem constante cosmológica, tem bário, tem isso, tem aquilo outro, não. Mas a pergunta é, será que a quantidade de bário é 0,22 ou 0,21? Entendeu? Ou será que a temperatura da CMB é 2,78 ou 2, entendeu? 2%, e assim por diante. Tá? Está claro? Bom, como que a gente pode fazer isso? A gente já sabe que L de D e agora θ zero, tá? Isso aqui é uma função qualquer para qualquer θ. A gente sabe que esse cara aqui me dá a probabilidade de D dado modelo I... Não, como é que eu faço? I θ zero. Tá certo? Aí você poderia falar, bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar criar uma região de confiança baseada na seguinte noção. Se os dados são muito improváveis, então eu vou dizer que o meu modelo está errado. Tá certo? Ou seja, minha região crítica vai ser a região que os meus dados são muito improváveis. Tá certo? A questão é, como é que você vai saber isso? Porque isso aqui é uma probabilidade, tá certo? Mas esse número que você vai obter aqui é um número que você vai integrar em D, que dá 1. Se você integrar em todos os... né? Ou seja, a integral de L de D, que é a função, a função dos dados, dado θ, D, N, X, esse cara aqui é igual a 1.
Mas esse aqui é um integrando aqui dessa função. Essa é a densidade de probabilidade dos dados. Certo? Como é que a gente sabe absolutamente se isso é pequeno, ou se esse número é pequeno, ou se esse número é grande? Certo? Não é tão simples. Hã? Então, na verdade, o que você precisa fazer é o seguinte. Você precisa saber como que esse número se distribui quando você pensa nele como uma estatística. Tá? Ou seja, agora você está pensando que L é uma variável aleatória porque ela é função dessa variável aleatória aqui. Não, é os dados. Isso, porque a likelihood é a probabilidade dos dados. Tá? Agora você está pensando nesse cara aqui como uma distribuição de probabilidade. Certo? Você pode calcular valor esperado, média, variância, né? Tudo mais isso aqui. Bom, a gente não necessariamente trabalha com um L, tá? Mas a gente pode trabalhar com uma função de L. Então, em geral, o que a gente tem é o seguinte. Qual é a probabilidade de eu obter o meu L de D, θ, desculpa. Qual a probabilidade de eu obter F de L de D de θ igual a um certo valor lambda? Tá certo? Porque no fim isso é um número. Ou seja, isso aqui é um sumário dos meus dados. Que é um bom sumário dos dados, porque ele já está baseado na probabilidade que aqueles dados têm de ocorrer ou não. Eu poderia ter feito qualquer sumário dos dados. Por exemplo, simplesmente somar todos os dados e dividir por N é um sumário dos dados. Certo? A ideia é que a ideia de construção, usar a própria verossimilhança para construir a região crítica, é porque esse sumário a gente sabe que carrega a informação sobre a probabilidade dos dados. Você perguntou alguma coisa? Não, menos lambda. Isso é, né? Como é que a gente calcula esse cara aqui? É fácil, né? Isso aqui, desculpa, Cíntia, é igual a delta de F de L de D de θ menos lambda vezes a própria verossimilhança de D e θ. Tá certo? Então, esse cara vai dar a nossa probabilidade aqui, que a gente vai definir como sendo probabilidade de dado θ0 calcular um certo valor lambda. Ok? Então, a gente pode agora pegar e plotar esse negócio. A gente tem aqui o nosso AP de θ0. A gente tem lambda, tá? Né? A gente sabe que a likelihood começa de 0 até infinito, né? Então, a gente pega essa função f, por simplicidade, bota também no mesmo intervalo compacto, de 0 a infinito. A gente poderia fazer de outro jeito, mas vamos fazer assim. Ok? Então, isso aqui vai ser uma coisa assim, ó. Tá certo? A likelihood pode gerar infinito? A likelihood pode gerar infinito? Pode. É um valor organizado? Não, mas ela não é bounded, né? Ah, o X é usado, não tá. Não, pera um pouquinho. Vocês estão na dúvida se esse número pode ir para infinito. Ele pode ir para infinito. Como é que pode ir para infinito e a integral dele Ué, como, por exemplo, delta de x dx. Eu estou dando um exemplo extremo, tá? O que eu quero dizer com unbounded é o seguinte. Você pega aqui uma versão mais bem comportada disso aqui, que é esse cara aqui, ó, menos x quadrado sobre 2 sigma quadrado dividido por raiz de 2π sigma. Isso é uma gaussiana, né? Estou integrando esse cara aqui de menos infinito a mais infinito, tá certo? dx. O meu sigma eu posso ir mandando para 0.
Quanto mais próximo de zero, mais parecido com uma delta de Dirac ele vai ser, tá certo? O integrando, ele vai ficando cada vez mais passando perto de infinito. Porque se eu calcular esse cara aqui em zero, que é o pico dessa distribuição, né, esse integrando aqui calculado em zero vai ser 1 sobre raiz de 2π sigma. Esse é o maior valor que a densidade de probabilidade atinge. Tá certo? E o meu sigma pode ser tão pequeno quanto eu queira. Então essa função é unbounded, ela não tem máximo. Ela pode ser tão alta, ela não vai ser infinito, tá? Mas ela vai ser tão grande quanto possível. Isso é uma coisa que atrapalha as pessoas. Só porque o negócio foi integrado a 1, acho que o negócio tem que ser menor que 1. Não tem não. Tá? Eu dou um exemplo claro aqui. Você pode botar esse cara aqui igual a 10 a menos 800. Então o máximo dessa gaussiana aqui vai ser 10 mais 800. Parece que parte um pouco do sentido da relação à mensagem de probabilidade, assim. Por quê? Integrar 1? Probabilidade é uma coisa, tipo, sabe, 1 milhão. Mas aí que tá, vocês têm que tomar muito cuidado com densidade de probabilidade. A densidade de probabilidade está intimamente associada ao intervalo que você está integrando. Porque ela tem que ter uma medida que dá medida no intervalo, entendeu? E essa medida ela tem um ponto é sempre medida nula. Como é que você define o máximo? Como assim máximo? Você vai aqui no último, por exemplo, se você for pegar um estimador de máximo de semelhança, você quer encontrar ele é máximo desse negócio, né? Mas ele vai pelo infinito e, tipo... Não é que ele vai para o infinito. O espaço das likelihoods é um espaço de funções que não tem limite superior. Tenta reformular a pergunta. Uma coisa é você pegar uma distribuição de probabilidade e você calcular a probabilidade de vários valores d. Não é que é isso aqui. Digamos que a nossa verossimilhança seja essa gaussiana aqui, tá certo? É claro que a gaussiana, ela está com isso aqui fixo, sigma fixo. Essa gaussiana, obviamente, ela tem um máximo, que é esse valor aqui. Tá? Mas no espaço de todas as gaussianas, não existe um valor máximo que ela pode atingir. Porque no espaço de todas as gaussianas, você considera todos os sigmas possíveis. Tá? E quando você considera todos os sigmas possíveis, você considera os sigmas que são tão próximos de zero quanto você queira, ou seja, o máximo é tão grande quanto você queira. Tá? Mas isso é uma tecnicalidade que não vai fazer diferença nenhuma, pessoal. Mas se estiver confundindo vocês, podem continuar perguntando. Estão satisfeitos? Se tivesse máximo, a gente tem só tem um máximo aqui. Em vez de 0 até infinito, ia ser de 0 a 8. Tá? Aí seria o máximo. Vamos treinar melhor isso aí, cara. Agora vamos imaginar o seguinte. Essa sua função f da verossimilhança, ela pode ter um máximo. Olha aí a merda. Certo? E você pode fazer a seguinte pergunta. Digamos que o máximo dela coincida... Bom, se ela... Deixa eu ver aqui como é a melhor maneira de falar isso aqui. Porque tá... É que aqui justamente aqui entra um problema que quando você aumenta muito o número de graus de liberdade, tem o que a gente chama de maldição da alta dimensionalidade, que muda uma série de características. Justamente por causa da densidade de probabilidade. Deixa eu ver como é que eu explico isso. Vamos ignorar essa tecnicalidade por enquanto, tá? Vamos dizer que essa distribuição tem um máximo. Essa aqui é simplesmente essa P aqui. Todo mundo entendeu como é que calcula ela, né? É uma distribuição de probabilidade de uma função dos dados, então ela é simplesmente dada por essa delta de Dirac integrada aqui sobre todas as possíveis realizações dos dados vezes a probabilidade deles. Tá? Quando eu faço isso, eu encontro essa distribuição aqui. Analiticamente pode ser muito difícil. A gente fez um caso que a gente consegue fazer, que é o caso gaussiano, né? Seja porque é gaussiano porque a gente binou e fez a aproximação gaussiana, seja porque é gaussiano de partida, tá? A gente pode sempre fazer esse negócio aqui. E esse cara aqui vai ser um aqui quadrado, né? E aquela f vai ser menos 2 vezes log do argumento. Tá bom? Então, você vai encontrar esse cara aqui com um certo máximo, e você pode fazer a seguinte pergunta. Esse cara aqui, do ponto de vista dos dados,
ele vai ter um conjunto de dados que é máximo, que maximiza f, tá certo? E depois você vai andando para a esquerda e para a direita, tá? E vai preenchendo essa área aqui. E você pode fazer isso até encontrar uma certa área aqui debaixo desse gráfico. Tá? Como essa distribuição aqui é normalizada, você pode dizer o seguinte, eu vou integrar esse negócio de forma que eu sempre esteja com equiprovável nas duas bordas. Tá certo? Porque, veja, eu estou integrando a partir do centro. Mas eu poderia fazer o seguinte, em vez de integrar assim, eu poderia manter fixo aqui e integrar só essa região aqui até encontrar 68%, por exemplo, da área. Ou poderia integrar só até aqui. Tá? Ou poderia fazer, sei lá, pegar aqui 68, eu boto 34 para a esquerda e 34 para a direita. Se essa distribuição for simétrica, aí é claro que eu vou encontrar essa região equiprovável. Mas se ela não for simétrica e eu botar 34 para um lado e 34 para o outro, eu vou encontrar uma coisa que vai ter, né? Deixa eu fazer um exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma coisa assim, tipo uma gota. Tá? Então, aqui digamos que é o máximo dela. E aí eu quero encontrar 34% para cada lado, tá certo? Então, 34% aqui, digamos, vai dar aqui. Nessa altura, entendeu? Enquanto o 34 aqui vai dar aqui. Sei lá, qualquer coisa assim, tá? Com essa altura aqui, tá certo? Então existem diversas formas de você escolher como que você vai encontrar essas duas bordas aqui, tá certo? E que vão depender de como que o F se relaciona com o próprio lambda, tá? E isso vai de problema a problema, tá? Não é uma coisa que a gente resolve em geral, tá bom? Então, por isso, quando você vai pegar um livro de estatística, você vai pegar a região de confiança, vamos falar região de confiança simétrica, região de confiança igualmente integrada. Está todo mundo rindo da minha cara por causa do barulho, né? É legal o som? Oi? Tem negócio de som que o Urbano está falando? O que tem? Essa aula com o microfone. Ah, nossa, para disputar com os caras, né? Eu falo, não. Não, tão alto pode atrapalhar a gente. Os caras saíram daqui incomodados. Né? Não. Tá, mas isso aqui tá claro, pessoal? Mas olha que interessante. Uma vez que a gente determina isso, a gente vai determinar um certo lambda D, tá certo? E um outro lambda D barra. O que quer que seja o critério que você usou, você vai encontrar essas duas bordas aqui. Tá certo? Tá tranquilo? Bom, e para que serve isso? Né? Então a gente sabe então que a integral de lambda d até infinito do nosso P do θ zero de lambda d lambda mais integral de menos infinito a lambda d barra desse cara aqui, ó, vai ser o quê? Quem sabe me dizer? Essa é a probabilidade de eu encontrar o meu F aqui fora, tá certo? Que eu vou chamar de alfa. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte. Eu vou definir a minha região crítica como sendo o conjunto de dados, o conjunto de pontos D, vou botar D' aqui, tal que F de L de barra. Melhor fazer outra coisa. Fazer assim.
Tá certo? Ou seja, os dados que caírem aqui, os dados tal que F cair aqui, eu vou dizer que são os dados que foram excluídos. Tá certo? É a região crítica. Se os dados caírem aqui, eu rejeito minha hipótese H. Minha hipótese nula. Tá certo? Então, alfa, que é essa integral aqui, que é o contrário dessa que eu fiz, digamos que essa aqui, ó, de bolinha, essa integral aqui vai me dar o meu tamanho do erro do tipo 1. Tá certo? Naturalmente, módulo, toda a discussão sobre limites, essas coisas aqui, se eu aumentar essa minha probabilidade aqui, ó, esses caras vão se aproximando do limite inferior e esse cara vai se aproximando do limite superior. Justamente porque a integral vai ter que ir, né, até o máximo e aqui até o mínimo. Então minha região crítica vai ficando cada vez menor. Tá certo? Então o meu poder de previsão, de rejeição ou não da hipótese, acaba perdendo. Tá certo? Como é que é? Então, você não escolhe o lambda direto. O que a gente vai fazer é que o que normalmente se faz é justamente o seguinte: você escolhe o alfa. Você escolhe o erro do tipo 1 que que você escolhe aceitar. Então, digamos que você escolhe um erro de 1%. Tá? Significa que você quer que somente 1% das vezes você vai rejeitar uma hipótese, mesmo que correta. Ok? Quando você faz isso, agora você sabe que a soma dessa área mais essa área aqui tem que ser 1%. Se você tiver, por exemplo, escolhido que você vai fazer a integração equiprovável, então é fácil. Você vai descendo essa linha reta aqui, tá? E vai calculando a área debaixo desse gráfico, até essa área atingir 1 menos alfa. Na hora que ela atingir 1 menos alfa, você já sabe quem é lambda e lambda D. Tá? Você inverte a brincadeira e agora você tem a sua região crítica como função do lambda D e do lambda D. E você pode até fazer o seguinte, para ficar melhor. Como função do erro do tipo 1 que você está disposto a aceitar. Tá? Então, a sua região crítica nesse sentido, você pode pensar como uma função desse alfa aqui. Isso. Aí você vai lá e calcula uma área de Ruth deu tipo 5, lambda 3, que é tipo, aí no comecinho significa esse valor é muito improvável da minha chance e eu rejeito a minha hipótese, ela tá errada. Que é aquele negócio, você vai falar o seguinte, meu modelo é que a minha moeda é justa, certo? Aí eu joguei ela 300 vezes e 300 vezes ela deu coroa, entendeu? A probabilidade disso acontecer vai ser 10 a menos uma cacetada, entendeu? E você vai escolher e falar o seguinte, não, então nessa ocasião eu aceito rejeitar a minha hipótese. Porque eu não quero acreditar que uma coisa tão improvável tenha acontecido. Mas é isso. Mas vocês têm que tomar cuidado, porque veja, a gente não está falando ainda do erro do tipo 2. Tá? Então, em princípio, não tem nenhuma razão para a gente escolher daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Isso lembra, para todos os testes de hipóteses com o mesmo alfa, o melhor é aquele que minimiza beta. Tá? Mas a gente vai chegar no beta na outra aula. Tá certo? Tranquilo? Né? Geralmente, a não ser que seja um problema muito delicado, essas coisas são mais ou menos evidentes. Tá? Principalmente porque, de cara, esse F aqui está diretamente relacionado à probabilidade dos dados. Tá certo? Então, você não quer pegar uma região, porque, veja, digamos deixa eu ver. Vamos pensar, para dar um exemplo, talvez ficar um pouco mais concreto, vamos pensar no caso do Q quadrado de uma distribuição gaussiana multivariada. Tá? Vocês viram bastante isso, aqui vai dar aquela coisa assim, né? Soma de xi menos mi menos 1 mij xi menos mi
de J. Tá certo? Esse é o Q quadrado. A gente viu que quando x e y são dados por variáveis gaussianas gaussianas multivariadas, né, que vem de uma likelihood que é exatamente proporcional à exponencial desse mesmo cara aqui. Veja que aqui o x está admitindo dois significados diferentes. Aqui colocando uma variável aleatória e calculando uma estatística dessas variáveis aleatórias. E aqui é a distribuição de probabilidade, onde x é argumento da distribuição de probabilidade, tá bom? Mas, módulo essa complicação, a gente sabe que quando a likelihood é dada por essa expressão aqui, essa variável aqui, né, ou a raiz dela, é descrita por uma Q quadrado de n graus de liberdade, onde n é esse n aqui, que eu estou somando o número de i's, número de x. Vocês lembram ou está complicado? Foi aquela continha que a gente fez lá, do caso da binagem e tal. Tá? É uma conta que vocês têm que fazer para cair as fichas, tá? Beleza. Aí você se pergunta o seguinte, como é que é essa distribuição aqui? Aí você vai ter assim, para 1 grau de liberdade, ela é assim. Para 2 graus de liberdade, ela é assim. Só que para 3 graus de liberdade em diante, ela já começa a ser assim, cada vez mais para frente. Tá certo? Aí você pode se perguntar, bom, mas qual o ponto que minimiza essa distribuição? Ou seja, quais são os dados aqui que minimizam essa distribuição? É uma pergunta. Quais os valores de x essa função aqui é minimizada? xi igual a mi. Tá certo? Para 2 graus de liberdade, esse é o ponto mais provável também. Mas quando você tem, você fez, sei lá, 1000 medidas. Isso aqui é uma hiperesfera de 1000 graus de liberdade. Tá certo? Aí eu te pergunto, quando você fez 1000 medidas, isso aqui vai ser dado por aqui quadrado de 1000 graus de liberdade, em que o pico está muito distante disso aqui. Mas olha que interessante. O máximo da distribuição é em zero. É no Q quadrado igual a zero. Mas se você olhar para isso aqui, você vai ficar confuso. Porque o zero está aqui, ó. Ele está dizendo que é altamente improvável. O que está acontecendo? É estranho, né? Ninguém tem nenhuma sugestão? Vocês entenderam pelo menos por que é estranho? Sim, mas a bitinha está no ponto perfeito de todas as médias de todos os dados, é verdade? Isso nunca vai acontecer. Sim, mas onde que é o mais provável, então? Não é que nunca vai... Todo ponto único nunca vai acontecer, tá? Num certo sentido. Tem probabilidade zero de acontecer. É estranho falar isso, né? Porque toda vez que você mede alguma coisa, ele está num ponto único, mas a probabilidade de um ponto único acontecer é zero. Tá? Mas se você olhar para essa função aqui, ó, isso aqui é uma densidade de probabilidade de x. E eu estou dizendo que L de 0, de D, né, igual a um vetor com mi aqui, tá? É o máximo. É o máximo dessa distribuição. O máximo da distribuição está longe aqui da... O máximo dessa verossimilhança aqui, ó, está longe da distribuição do Q. Está longe do máximo da distribuição do Q. Professor, o que você quis dizer com probabilidade de um ponto único? Probabilidade só de É que... Você faz medida e só pega um ponto. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. P de x, digamos que um delta x bem pequenininho, a probabilidade de você encontrar a partícula em x mais delta x mais delta x sobre 2, menos delta x sobre 2, né, é dado por essa função, por esse valor aqui. Tá? Se você mandar delta x para zero, para fazer a pergunta qual é a probabilidade de eu encontrar exatamente em x, isso é zero. Por mais que na hora que você meça, você encontre x exatamente num ponto. Que é estranho. Porque em simplicidade de probabilidade, você sempre pega ela no intervalo. Se o intervalo é de x a x, sempre pega zero. Isso.
Claro que você poderia falar, não, então a teoria da estatística está errada. Na verdade, eu gostaria de uma teoria de estatística em que eu pudesse impor na teoria de partida que eu sou incapaz de medir um ponto perfeitamente. De certa forma, a mecânica quântica é isso. Na hora que você fala o seguinte, eu quero construir uma teoria de estatística em que eu vou construir uma distribuição de probabilidade de x e p que não faz sentido eu perguntar quem é x e p ao mesmo tempo. Tá? E tanto que você constrói uma distribuição de probabilidade para p, que pode ser transformada numa de x, mas você não pode fazer a pergunta qual a probabilidade da partícula estar com essa posição, com aquele momento. Porque essa pergunta é proibida. Não tem como você fazer na mecânica quântica, certo? Se você fala, não, vou então usar a distribuição de Weyl, que é uma distribuição de x e p, você descobre que para essa distribuição ela não é positiva definida, é uma quase distribuição. Então ela vai ser negativa em certas situações. Quando os seus x e p estiverem muito bem determinados, ela vai dar uma probabilidade negativa de acontecer. Mas o que significa isso? Significa que você não pode fazer essa pergunta. Não, mas é sério, significa que a teoria foi construída. Veja, mas isso é muito interessante do ponto de vista do físico teórico para entender isso. No momento em que você tenta construir uma teoria matemática que representa alguma coisa, e você coloca na sua teoria uma certa impossibilidade, você muda a própria teoria. A dinâmica vira a equação de Schrödinger nesse caso, entendeu? Tudo muda por causa daquela escolha que você fez. Agora, por que fisicamente, por que o físico escolhe fazer aquela imposição matemática na teoria, que é a pergunta que não tem resposta ainda? Entendeu? Aí, do ponto de vista da física, tudo bem, você pode imaginar, realmente, não faz sentido. Medidas perfeitas não existem, muito pior ainda medidas perfeitas que você faz de x e p simultaneamente. Aí você pode tentar fazer modelos de medidas. Como é que eu faço medida? Eu vejo quando a bolinha passou aqui, quando a bolinha passou aqui. Meço o tempo, entendeu? Você pode tentar ver isso e ver a relação entre x e p e como você faz a medida de x e de p, ou de x e v, talvez seja mais fácil, entendeu? E tentar entender fisicamente por que essas duas coisas não fazem sentido simultaneamente. Mas acho que a gente saiu uma tangente um pouco distante aqui. Mas ficou mais claro? Assim que você escreveu ali, eu já... Tá? Então, olha que interessante. Nesse gráfico, o senhor está colocando em função de Ki? O Ki está no eixo X. Isso, aqui. E aqui é P de Ki. No caso é o L. Que no caso é o lambda. Quem perguntou se no caso é o L? Não, esse cara aqui é, né? Ki quadrado igual a menos... É porque tem mais um pedaço aqui, por isso que eu botei proporcional, tem a normalização. Tá? Então veja, essa distribuição aqui, ela tem um máximo quando os pontos estão aqui, que não coincide com o valor máximo aqui. Tá? Isso é o que eu estava falando para vocês, que é o que a gente chama de maldição da dimensionalidade. Pensa que a gente agora está trabalhando e esse cara aqui, isso aqui são 1000 dimensões, tá? Esse negócio bidimensional aqui, você imagina que são 1000 dimensões, ok? Nessas 1000 dimensões eu tenho um raio, que é o meu Ki, tá? E eu tenho aqui anéis em torno desse raio. Tá certo? O Eduardo já deve estar lembrando do que eu quero, onde eu vou chegar. Esse anel aqui, ó, qual é a área dele? Pensando num certo Ki mais delta Ki aqui. Né? Entre de Ki até Ki mais delta Ki. No caso em que eu tenho duas dimensões, a gente sabe, né? A área desse negócio aqui vai ser proporcional ao seu Ki quadrado. Esse valor Ki quadrado. Só que quando as dimensões vão aumentando, o que vai acontecendo? Pensa num sistema de coordenadas multiesférico. Né? O jacobiano da transformação do tridimensional é R quadrado. Né? E assim por diante. Então, esse negócio vai ser N-1. Tá? Então, só que esse negócio aqui, N-1, o que vai acontecer? A área aqui cresce com N, com R, né, ou Ki no caso, elevado a enésima potência. Se N for igual a 1000, o que isso faz? A maior parte dos medidas vão estar concentradas. Vão estar longe. Exatamente. Então o que está acontecendo? A área onde as coisas podem acontecer compete com a probabilidade das coisas acontecerem. Pensa o seguinte, pensa que um certo evento tem uma grande probabilidade de acontecer. Tá?
Pensa que um outro evento ele pode acontecer de diversas formas diferentes. O mesmo evento ele pode acontecer de diversas formas diferentes. Mas ele tem uma probabilidade menor de um dessas formas acontecer. Mas como ele pode acontecer de qualquer uma dessas formas, a pergunta que você vai fazer é o seguinte: qual a probabilidade desse evento único acontecer? É a probabilidade dele. E qual a probabilidade desses outros eventos quaisquer acontecer, de eu encontrar o meu sistema nessa configuração aqui? Numa dessas possíveis configurações. Vai ser o número de possíveis configurações vezes a probabilidade de cada uma. Tá certo? Então, essa área aqui, ela está dizendo o seguinte: o meu Qi quadrado, ele vai poder acontecer nessa região aqui de diversas formas diferentes. Pensa no caso mais simples. No caso mais simples, você pode ter um certo valor de Qi quadrado igual a 1, se eu tiver movido 1 sigma em x e 0 sigma em y. Tá certo? Então pode acontecer aqui, mas pode acontecer aqui também. Ou pode acontecer aqui, ou pode acontecer em todos esses pontos aqui. Esse mesmo valor de Qi quadrado. Tá certo? Então a probabilidade de eu obter um certo valor de Qi quadrado, independente se foi aqui ou aqui, ela vai ser proporcional a essa área vezes a probabilidade de eu estar nessa distância do centro. Eu acho que me pergunta, o senhor está pensando na probabilidade de sortear dados e calcular o Qi quadrado em função desses dados? Ou não? Nem precisa ser dados isso aqui. Qualquer distribuição multidimensional. Mas enfim, daí a gente pegaria realizações dessa distribuição e calcularia o Qi quadrado. Isso. Então você está falando que eu tenho uma grande concentração de realizações nessa região que vão dar o mesmo Qi quadrado, o mesmo valor. Exatamente. Tá. Exatamente. Então, de certa forma, você tem uma concentração. A probabilidade de sair do centro, sai desse ponto aqui, ó, e começa a se mover para essa casca. E quando você vai para uma situação multidimensional, essa casca vai ficando cada vez mais fina e gigante. E bem distante aqui. Tanto que a média daqui quadrado com 1000 graus de liberdade é da ordem de 1000. Então, se pegar a probabilidade dela ser encontrada em zero, é praticamente zero, entendeu? Porque tem tão poucos eventos que isso aqui acontece, a área que isso aqui acontece é tão pequena, que por mais que a probabilidade seja a maior possível, ela não consegue competir com as outras que acontecem nessa casquinha aqui. Então, praticamente todos os samplers de MCMC, né, tem dificuldade quando você vai fazer um sampling de uma distribuição de 20 graus de liberdade, por exemplo, por causa disso aqui já. Porque você não quer mais andar numa distribuição de probabilidade, ela é oca. Então, se você ficar chutando, no MCMC você chuta pontos aleatórios para você ver se aceita ou não, para você fazer um sampling da sua distribuição. Se você ficar chutando para fora da casquinha, você acaba dentro dessa região oca de probabilidade. E aí você fica fazendo um negócio, como é que se diz, ineficiente. Tá certo? Ok, mas então, vocês entenderam como é que a gente faz para construir a nossa região de confiança? A região de confiança, eu já cheguei nisso? A região crítica, tá certo? A questão é o seguinte, esse cara aqui, ó, essa é uma integral difícil de fazer, tá certo? Bom, no caso gaussiano, a gente consegue fazer analiticamente, né? Que foi esse negócio que a gente acabou de discutir, tá certo? A gente sabe que menos 2 vezes o logaritmo natural da verossimilhança, tá certo? Vai ser uma distribuição, vai se dar para uma distribuição de Qi quadrado de n graus de liberdade. Tá certo? Então, nesse caso aqui do gaussiano, a gente usa f de L igual a menos 2 vezes o logaritmo natural de L. Tá? E a gente sabe que P de lambda é esse P da Qi quadrado, tá? Ou seja, esse P aqui, ó. P de lambda
Tá? E olha que interessante aqui. Esse cara aqui, ó, ele não depende do θ que você partiu. Porque ele não depende nem desse cara aqui, tá? E nem das médias. Isso vai ser importante pra gente, tá? É só você fazer a conta. Você pegar esse cara aqui, distribuído com essa distribuição, onde coincide esse C com o C que está aqui, e a média com a média que está aqui, esse cara aqui se distribui com essa distribuição Qi quadrado aqui, né, com a P de uma Qi quadrado de N graus de liberdade, que não depende de θ. É uma das coisas que eu passei na lista para vocês, né? Eu não fiz um negócio para vocês calcularem a distribuição desse negócio aqui com correlação e sem correlação? Então, vocês veem que a distribuição é a mesma. Tá? Basta ter o número de graus de liberdade, a dimensão que importa. Então não depende de modelo, na verdade? Oi? Depende da hipótese? Não depende da hipótese. A distribuição de lambda não depende da hipótese. O que foi? Ah. Ficou sem graça. Tá? E isso é bom, porque quando isso aqui depende da hipótese, complica muito a análise, tá certo? Mas mesmo assim é tratável, só que aí o custo computacional aumenta, tá? Beleza. Bom, então no exemplo gaussiano também a gente sabe calcular, né? A gente, por exemplo, pode pegar esse cara aqui, 0 a um certo Qi de alfa, tá certo? A nossa distribuição Qi quadrado de grau de liberdade. E aqui, eu estou chamando de Qi, mas esse aqui vamos continuar chamando de lambda, só para não confundir, tá ok? E você fala que esse cara aqui vai ser igual a certo P, aqui, que às vezes você escolhe, digamos, 0,68, 27, 0,95, 45 ou 0,9973, que é o que a gente chama de 1 sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, tá? Você pode dizer o seguinte, eu vou escolher esse cara aqui, agora eu escolhido esse cara aqui, eu inverto essa expressão, tá? Desculpa, esse cara aqui de P. Tá? E vou encontrar quem é o meu lambda de P. Ok? Agora eu pego os meus dados, substituo aqui, os dados agora, substituo aqui, pego o meu modelo teórico, boto ele aqui e aqui, tá ok? Calculo o Qi quadrado. Veja, e o modelo teórico que eu botei aqui é o θ0, tá? Eu boto o θ0 aqui, boto o θ0 aqui, calculo o Qi quadrado, comparo com esse número aqui. Ficou fora da região crítica, esse modelo está excluído. Tá? Então, quando o seu modelo é gaussiano nos dados, você já sabe fazer o que chama de goodness of fit. Eu nunca encontrei uma boa tradução para isso. A qualidade do ajuste, goodness, dá uma vontade de traduzir como bondade do ajuste, mas não fica bom, né? Então, você acha que qualidade do ajuste, tá? Então, isso aqui te dá um teste de hipótese do tipo qualidade de ajuste, tá certo? Que é muito difícil de fazer, tanto que você vai ver nos artigos de astronomia e cosmologia, geralmente as pessoas fazendo teste de parâmetro, mas não de qualidade de ajuste, tá? Então, vamos fazer aqui o caso em que você não está na situação gaussiana. Então, na situação gaussiana, o que eu posso fazer? Eu vou botar aqui em passos, tá? Passo número 1. Como calcular... Isso aqui provavelmente já vai ser um exercício para vocês, tá? P, θ de lambda. Ok? Passo número 1. Simular DI da verossimilhança. Ou seja, a verossimilhança é uma distribuição de probabilidade dos dados. É uma distribuição gaussiana, Cauchy, gama, beta, quer que seja. Você pode ir lá no computador e simular
um ponto aleatório de uma certa distribuição de probabilidade. Isso em si pode ser já bastante complicado, tá ok? Mas geralmente é factível, tá? Então, você simula esse cara. 2. Calcula FI como sendo F, né, para uma escolha de F que você fez qualquer, de L de DI θ 0. Ok? Calculou esse F aqui. Usa o seu sample, vamos dizer, repetir repete isso K vezes, ok? Use FI com K realizações para estimar P θ de lambda. Ok? Para fazer esse cara aqui, ó, Bini, eu não sei se eu acho que é Bini, escreve assim, né? Bini. Bini FI de K, e você vai encontrar aqui, ó. Tantas vezes o seu FI caiu no bin entre 0 e 0,1, outras vezes aqui, outras vezes aqui, outras vezes aqui, outras vezes aqui, outras vezes aqui. Você tem que ser o histograma dos Fs, ok? Histograma é uma distribuição de probabilidade super fácil de integrar, porque ela é constante aqui, né? Então você calcula a área aqui, calcula a área aqui, calcula a área aqui, aqui, estabelece uma região crítica e pronto. Tá? Você ainda pode B. Use KDE, Kernel Density Estimation, que é o quê? Você vai dizer o seguinte, você vai dizer que a sua aproximação de lambda, vou botar aqui a aproximação com tio aqui, tá? A sua aproximação aqui binada e a sua aproximação KDE. A sua aproximação KDE de lambda vai ser simplesmente somatório um kernel, que eu vou chamar de... Bom, eu usei o K aqui para não confundir com outra coisa, mas vai confundir, peraí. Kappa. Tá? Então aqui eu vou somar de I igual a 1 até kappa, tá? Do kernel de lambda menos FI. Tá certo? Isso aqui é o que a gente chama de 1 sobre kappa. Isso aqui é um kernel density estimation. Tá? Um kernel é uma distribuição de probabilidade mais simples. Pode ser uma gaussiana, pode ser uma distribuição tipo 1 sobre um polinômio nessa diferença aqui, tá ok? Por exemplo, um kernel muito comum, o kernel gaussiano, que ele é assim. De y é igual a exponencial de menos h y ao quadrado. Tá certo? E aqui você tem que normalizar, tá? A raiz de 2π, vou botar um sobre 2 aqui só para não ficar ruim. Então aqui vai ficar sobre h. Ok? Então basicamente você está falando o seguinte, está vendo que aqui a gente está botando tipo uma distribuição constante em cada bin? O kernel é parecido, só que em vez de eu botar uma constante, todo lugar que tiver um ponto eu boto uma gaussianinha. Então tem uma aqui, tem outra aqui. Onde tiverem muitas gaussianas juntas, quando eu somar elas, né, aqui digamos tem poucas, aqui tem muitas concentradas, aí começa a ter só umas poucas aqui. Então ela vai ser assim, quando eu somar, entendeu? Quando eu somar as gaussianas aqui, vai dar mais alto, porque tem mais gaussiana contribuindo aqui nessa soma, tá certo? E você vê que cada gaussiana está centrada num dos pontos que eu calculei, ok? E no fim eu tenho essa aproximação aqui. Geralmente essa aproximação é muito melhor do que o caso do histograma, tá ok?
A histograma é muito mais fácil de fazer, mas essa aqui ele é muito mais eficiente. E os teoremas, tem livros inteiros sobre isso, que você prova como que esse cara aqui converge quando K, né, para o mesmo valor de K, o quanto que esse cara aproxima bem uma certa distribuição e o quanto que esse aproxima bem uma certa distribuição. Tanto que, por exemplo, você determinar esse cara aqui, ó, é o que, entre outras técnicas, a gente chama de validação cruzada. Né? Ou você separa o seu sample num pedaço de treinamento e um pedaço de ajuste de H, por exemplo. Tá certo? Então, o Stack Exchange, não sei se vocês conhecem, é um site que começou com o Stack Overflow, que é sobre computação, mas hoje em dia tem de tudo. Tem estatística, matemática, física, que é o Stack Exchange em geral, né? Dentro do Stack Exchange, historicamente, ficou essa área toda de estatística, ficou chamada de Cross-Validation. Então, se você entrar no Cross-Validation do Stack Exchange, você vai encontrar essas discussões de estatística aqui. E ficou historicamente assim por causa da importância desse tipo de análise aqui, de como que esse negócio está sendo revolucionado. E assim, de certa forma, isso aqui já é o que no passado não tinha esse nome, mas hoje as pessoas chamam de inteligência artificial ou de regressão desses modelos automatizados e tal. Certo? Porque você pode fazer o seguinte, eu tenho esse conjunto de Fs aqui, né? Então eu tenho ali capa realizações. Das capas realizações eu pego metade e faço o meu KDE aqui. Só que eu não conheço H. Aí eu falo o seguinte, eu vou ajustar o meu H que faz com que essa minha aproximação melhor ajuste o segundo pedaço do sample. Né? Ou seja, deixa eu ver. Então eu tenho esse cara aqui, tá? Então eu vou fazer ele assim, meu P, θ. Isso aqui só para dar uma ideia, tá? Mas depois eu vou querer passar isso nos exercícios, que eu acho que fica mais concreto. KDE, tá certo? E aí você tem aqui 1 sobre, aí vou botar aqui, capa sobre 2, soma, vamos dizer que é par, tá? Igual a 1, capa sobre 2, e aqui eu estou somando todos os kernels, todos os núcleos, tá? Fi. Aí você se pergunta, bom, isso aqui depende de um certo Hzinho, todos eles dependem da mesma largura de banda, tá? Que a gente chama, por que a gente chama isso de largura de banda? Eu não lembro. Bandwidth. Bom. Esse meu ajuste aqui vai ser tão bom quanto for a escolha do meu H, tá certo? Então, aqui eu ajustei usando somente metade dos samples, tá? Agora eu posso construir uma distribuição de probabilidade que vai ser assim, produtório, desse cara aqui, calculado nos outros Fs agora. No FI, onde I vai de capa sobre 2 mais 1 até capa. Tá certo? Isso aqui me dá uma função de H. Eu posso maximizar essa função aqui. Parece máxima verossimilhança e é quase máxima verossimilhança. Isso aqui é o que a gente chama de hiperparâmetro em alguns sistemas. Tá? Então, eu uso metade do meu sample para treinar o meu ajuste aqui. Metade eu uso para construir e outra metade para treinar ele. Para dizer qual é o melhor hiperparâmetro H. Tá certo? E lá na biblioteca que o Caio está usando, eu implementei o que chamam de regra do dedão, porque tem uma regra geral que você tenta minimizar o erro quadrático médio, não sei o quê. Você viu isso bastante também, né? Você encontra uma fórmula para esse negócio aqui que só depende da dimensão do problema e de número de dados, tá? Aí você vai encontrar tipo 1.38, por alguma razão aparecem esses números malucos assim, vezes a raiz da dimensão elevada, não sei das contas. Você encontra uma regra geral para esse cara aqui que vale mais ou menos bem para qualquer problema. Claramente não vai ser tão bom quanto aquilo que você ajustou para o seu problema, tá certo? Que é o que você faz aqui, por exemplo. Que aí, por exemplo, que é aquela automática lá que você estava usando. Você vê que o ajuste fica melhor do que da KDE, tá bom? Porque é o ajuste desse Hzinho aqui, tá bom? Beleza, então essa é a técnica, tá? Então, para uma hipótese θ, veja, isso aqui depende da hipótese θ. Eu acho estranho que o caso gaussiano não dependa. É estranho. É porque o caso gaussiano, as coisas ficam tão simples que a gente nem percebe a complicação que existe, na verdade, por trás das coisas. É como quando você começa a aprender geometria euclidiana, e na geometria euclidiana tudo é simples, todos os vetores caem no mesmo ponto, você bota todo mundo na origem, velocidade é a mesma coisa que posição, todo mundo está no mesmo espaço vetorial, o módulo da velocidade é igual ao módulo de posição, entendeu? É tudo tão igual que você nem percebe que existe tipo uma variedade de variedades, olha aí, ó.
uma variedade de variedades por trás daquilo que você está fazendo, entendeu? E Diferencial, né, professor? a variedade eu gostei, melhorou um pouco. Então, mas eu acho que é a mesma coisa. No caso do gaussiano, muitas coisas coincidem. Tem várias outras coisas também que simplificam muito. E quando são modelos gaussianos lineares, ou seja, aqui na sua gaussiana, né, no argumento da sua gaussiana aqui, você geralmente tem uma coisa assim, né, dado menos a sua teoria. Tá certo? Se a sua teoria for uma coisa linear, ou seja, se você está ajustando parâmetros aqui, por exemplo, alfa, e alfa digamos, seja θ aqui, está ajustando o θ aqui direto, ou uma combinação potencialmente complicada, mas linear em θ, então você prova que a sua verossimilhança ela vai ser também gaussiana em θ. Aquilo que a gente provou que vale assintoticamente em geral, vale exatamente por causa do gaussiano. Ou seja, sistemas gaussianos lineares, eles te dão posteriores, se você quiser pensar assim, já gaussianas nos parâmetros exatas. Por isso que as pessoas usam muito, né? Porque toda essa parte de inteligência artificial é baseada nisso. Não exatamente nisso, tá? Mas geralmente em sistemas lineares. Porque sistemas lineares somados à gaussianidade, tudo fica muito simples. Mais alguma dúvida? Ok. Mas não é bem isso que a gente faz, né? Ok, não, tudo bem, a gente encontra esse cara aqui. Agora a gente pode integrar da mesma forma, a gente tem que escolher os limites de integração. Deixa eu apagar esse extra do KDE aqui. Uma vez que você tem uma aproximação ou um cálculo analítico para sua P de lambda, você pode voltar e de 0, digamos, a f a lambda de P, tá? Da sua P θ de lambda de lambda, igual a certa probabilidadezinha aqui. Você encontra que é um corte. Lembra, aqui eu estou simplificando, eu estou fazendo a integral daqui, né? Eu estou fazendo que a minha probabilidade vai ser aqui e eu vou botar a região crítica daqui para frente. Tá? Os valores de lambda que estão daqui para frente. Então esse cara aqui vai ser P e a alfa vai ser 1 menos P. Tá? Tá certo? Bom, então pronto, eu posso repetir a mesma coisa. Agora eu sei estabelecer região crítica, eu posso pegar agora os meus dados de verdade, colocar aqui, agora não mais simulação de θ, mas dados de verdade, coloco aqui, calculo o meu F dos dados de verdade, comparo com o meu lambda de P, tá? Se tiver maior, jogo fora, tá excluída essa hipótese, se tiver menor, eu aceito a hipótese. Certo? Bom, só que... Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Só que, em geral, θ não é... O θ não é conhecido, certo? O que a gente faz, então? Bom, a gente já sabe que a gente pode usar os estimadores. Em particular, a gente pode, inclusive, usar os estimadores de máxima verossimilhança. Tá certo? Mas agora, nosso sistema fica um pouco mais complicado. Porque a gente não quer mais estudar a distribuição de probabilidade de F, de L, de D e θ fixo. Não é isso que a gente quer estudar. A gente quer estudar o estimador, que também é a função dos dados. Então os dados estão aparecendo aqui e aqui. A gente quer saber como que esse número aqui se distribui. Tá certo? Porque, digamos que exista um certo θ0, mas eu não conheço quem ele é. Então, eu posso... Bom, tá? Então a gente quer estudar essa função que é muito mais complicada. Se você já não tinha muita esperança de fazer analítico, no caso, que só tem as variáveis aleatórias aqui, agora que elas aparecem aqui e dentro de uma função que normalmente você só define numericamente, você já perde totalmente a esperança. Então, mesmo na situação gaussiana, isso aqui já não dá mais para calcular. Cadê a hipótese? A hipótese é o estimador? Qual estimador você vai usar?
Não, a hipótese precisa estar aqui. Você precisa ter uma hipótese θ zero ainda. Ainda tem que ter. Isso. Você vai ver como é que é complicado. Porque por enquanto você só tem dados. Agora você não quer mais testar uma hipótese, você quer testar o próprio modelo. Tá? Você vai testar o próprio modelo supondo estimadores de máxima verossimilhança. Tá? E aí então, agora você quer testar esse cara aqui, dado os dados. Tá certo? E claro, agora você está testando, digamos, a forma funcional do modelo. Então o que a gente faz? Eu apaguei aqui, pessoal, de propósito, porque eu não queria apagar esse lado daqui. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pega repete, calcula de L, de D e θ zero, para um certo θ zero. Tá? Digamos que é a hipótese que eu quero testar. Só que ele sob condições diferentes agora. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular θ, chapéu, tá? Que é igual ao máximo da verossimilhança em θ. Tá? Para aquele DI aqui. Eu calculo um novo sample artificial. Daquele sample artificial, eu calculo a estimativa dele. Ok? Tá? O máximo em θ desse cara aqui. Isso. Então, simula, calcula θ. Agora sim eu calculo esse cara aqui. Agora o passo 3, o passo 2 vira o passo 3. Fica Fi vai ser igual a F de L do DI barra θ de DI. Então agora eu simulo dos dados, calculo o best fit, pego o best fit, boto na verossimilhança, calculo a verossimilhança ou a função dela e guardo esse número. Tá certo? Agora, mesma coisa. Use FI para P θ zero de lambda. Tá certo? Então, eu acrescentei um passo a mais, é uma maximização de uma função multidimensional, que pode ser bastante custoso. Tá? Na NumCosmo, o algoritmo que faz isso aqui é o que a gente chama de NCM Fit MC. Ele automaticamente gera um sample, ajusta, gera um sample, ajusta, gera um sample, ajusta, e vai salvando esses ajustes todos lá na biblioteca, no catálogo. Mas então, você gera dados com uma atribute com uma hipótese que você chutou, que às vezes não é a melhor possível, aí você calcula qual que seria a melhor hipótese para esses dados que você já acabou de gerar, que seria esse Não. θ. Não. Qual é a estimativa sobre essa hipótese? Tá. E daí você calculou tudo em cima da estimativa, não em cima da hipótese. Isso. Porque você não tem acesso a esse número aqui. Ó. Você não sabe quem é o θ zero. Tá certo? A gente finge que a gente sabe para gerar os samples. Ok? Então você tem algumas coisas que podem acontecer aqui. Do ponto de vista matemático, eu poderia dizer o seguinte para vocês. Repetir, vamos chamar aqui de procedimento 2. Repetir procedimento 2 para todos os θs. Tá certo? Então agora eu sei P para cada θ de lambda. Tá certo? Agora que eu sei esse cara aqui, eu posso definir minha região de confiança D para os dados. Tá certo? Então, só um pouquinho que isso aqui é complicado. Repetir P2 para todos os θs, você vê que é um negócio impossível computacionalmente, tá? O que muitas vezes acontece é que você vai começar a variar o seu θ aqui,
provavelmente numa região que você espera que esteja razoável, tá? Você vê que já usou a palavra razoável, que é super vago, mas você espera que seja razoável. E aí você vê que aquele cara ali é mais ou menos robusto, que depende pouco de teta. Se isso acontecer, maravilha. Você aceita que é assim e usa essa versão média que funciona para todos os tetas de interesse, tá certo? Se isso não acontecer, o que você tem que fazer? Para cada P de teta, você pode calcular F de L dos dados verdadeiros, tá certo? Do teta chapéu, porque isso você sabe calcular. Porque esse cara aqui são os dados verdadeiros e aqui é o teta chapéu estimado nos dados verdadeiros. 1, 2, 3. Tá? Maior do que F teta de um certo P que eu escolhi aqui. Tá? Essa aqui vai me dizer que eu recuso esse modelo teta se esse número aqui ficar maior que esse aqui. Tá certo? Se esse negócio depender do teta, eu estou ralado. Porque é o seguinte, isso aqui eu calculo uma vez, isso aqui é fácil. Eu pego os dados reais, faço uma vez a maximização da verossimilhança para os dados reais, pego o valor das estimativas, substituo aqui e calculo F de L. Tá certo? Eu faço isso uma vez, está feito. Só que agora, para cada valor de teta, eu preciso simular não sei quantas vezes, para cada simulação, eu faço o cálculo do best fit, desses caras eu calculo os FIs, dos FIs eu estimo essa F aqui, da estimativa eu inverto aquela integral, e da inversão da integral eu calculo esse cara aqui que vai me dar a região crítica. Tá certo? Eu tenho que repetir isso para todos. Mas no fim, o que eu vou ter? Eu vou ter um certo teta, para um dado teta, eu vou ter H, para um dado teta, como é que eu escrevo isso aqui? Eu tenho que F dos dados é maior do que F de teta, e ele está rejeitado, tá certo? Ou eu tenho que o meu F de D é menor do que o meu F de teta, e ele está aceito. Tá certo? Ou seja, agora eu posso pegar aqui meu espaço teta aqui, teta 3, teta 2, teta 1, e eu posso pintar de vermelho, nesse espaço aqui, a região dos tetas que foram aceitos. E fora todos os rejeitados. Isso aqui me dá uma forma aqui multidimensional, na dimensionalidade de teta, da região que foi aceita. Tá? Significa que todas as hipóteses dentro desse volume, para todas as hipóteses dentro desse volume, os dados são prováveis com probabilidade maior do que o seu limiar inferior. Significa que qualquer uma dessas hipóteses gera aqueles mesmos dados que você tem, tá? De forma frequente o suficiente para você acreditar naquela hipótese. Isso é região de confiança. Não tem nada a ver com a probabilidade do parâmetro ser isso. Claro que vocês podem inverter e depois, não, mas isso é a probabilidade do parâmetro ser e de certa forma é. Tá? E, inclusive eu estava corrigindo o TCC do aluno que fez sobre análise de dados. E aí, na hora que eu critiquei isso, eu vi que ele foi atrás da literatura, e na literatura, de fato, existe um debate, porque toda vez que você vai tentar diferenciar a probabilidade frequentista de confiança, você acaba confundindo os dois conceitos. Então, de fato, é muito difícil distinguir isso. Se é que existe uma possibilidade de distinguir do ponto de vista da filosofia da coisa. Né? Porque, então, é isso aqui. Tá certo? Então, isso aqui é a região de confiança que a gente faz do ponto de vista frequentista. Tá certo? Ok. Então, pessoal,
por hoje é isso. Vocês têm dúvidas, alguma coisa que vocês queiram discutir? Porque depois disso a gente vai para o que a gente chama de teste da razão das verossimilhanças, em que a gente consegue comparar duas hipóteses de parâmetros diferentes, tá? Ou o que eles chamam de modelos alinhados, tá certo? E aí a gente consegue também, de uma forma, porque aí tem um teorema para esse negócio, da mesma forma que a gente tem aquele teorema que eu falei para vocês, que assintoticamente a distribuição, a verossimilhança, ela fica gaussiana nos tetas. A razão da verossimilhança é tal que essa razão de duas hipóteses, digamos assim, ela também tem uma distribuição assintótica simples e que, através dela, a gente consegue calcular essas regiões de confiança aqui de uma forma mais fácil, sem precisar ficar calculando esse negócio aqui 1 milhão de vezes de forma simulada, tá certo? E aí, terminando a razão das verossimilhanças, a gente começa formalizando bayesiano. E aí eu queria chegar em MCMC e encerrar. Tá bom? Dúvidas? Certinho? Eu ia falar um pouco do... Então, eu acho que eu posso encerrar a aula e aí eu falar com o Caio. Se vocês quiserem.